Olá, Leidiane, professora de História de vocês, da Escola Estadual Mário Sidney Franceschi. Essa semana nós não estamos sendo contemplados aí pela Rede Minas, né, com aulas de História. Então eu vou trabalhar com vocês aqui o conteúdo da segunda semana do PET, Plano de Estudo Tutorado, que foi desenvolvido pelo Estado de Minas Gerais. Sobre essa segunda semana, o tema é escravidão no Brasil. Então vamos à escravidão no Brasil. Primeiramente, a gente tem que falar do início dessa escravidão, né? Como se deu o início dessa escravidão, que foi por meio do tráfico negreiro. Os portugueses, eles retiraram os negros da África e trouxeram aqui para a América. Vamos ler o texto aqui. O tráfico negreiro teve início no século XV e se efetivou como atividade lucrativa que comercializava escravos entre a África e a América. Para os colonizadores do Brasil, o tráfico de negros tinha dupla lucratividade, pois serviam como mão de obra para trabalhar na colônia e também como mercadoria para outros países. Então eles comercializavam esses negros, não só aqui na América, que era o território que eles colonizavam, mas também no Oriente e na América do Norte, que no caso foi colonizada aí pelos ingleses. Então eles faziam esse tráfico e lucravam muito com esse tráfico negreiro, tá? Como esse negro, ele era obtido lá na África, ele era obtido por meio de guerras. Tribos africanas guerreavam umas com as outras e a tribo perdedora era levada até certa cidade para ser comercializada com os portugueses. Como vocês estão vendo aí no vídeo, vocês podem perceber aí, ó, algumas cidades que serviam de entreposto comercial. Ou seja, as tribos africanas entravam em conflito, a tribo vencedora levava a tribo perdedora até essas cidades, cuja setinha aí é azul, e dali elas seguiam para a América do Sul e a América do Norte, como vocês estão percebendo, tá? A América do Sul colonizada por espanhóis e portugueses e a América do Norte colonizada principalmente pelos ingleses, mas uma parte dela também colonizada pelos espanhóis. De onde é que esses negros saíam? Qual era o porto que eles embarcavam para vir aqui para a América? Vocês estão percebendo aí que tem um mapinha da África, tá escrito bem grande aí, ó, África. E aí a gente vai acompanhar essa setinha azul. Saíam de Cabo Verde, São Jorge da Mina, Costa dos Escravos, Luanda, Benguela, Moçambique, Moçamba. Essa era a origem dos negros que vieram aqui pro Brasil para serem escravizados, tá? Vocês podem perceber que também tem aí nesse mapa sobre o tráfico negreiro uma setinha vermelha. Embaixo na legenda está escrito: tráfico de escravos para o Oriente Médio. Então os escravos também eram levados para outros lugares além da América para serem comercializados, tá? Aqui no Brasil, é necessário a gente falar também que, primeiramente, houve uma tentativa dos portugueses de escravizarem os indígenas. Mas, como a Igreja Católica não permitiu essa escravização, eles queriam catequizar os indígenas, porque quando a gente trabalhou sobre expansão marítima, a gente não, né? Quando vocês viram o vídeo da aula passada da teleaula, foi trabalhado sobre expansão marítima. E aí falou-se que um dos objetivos da expansão marítima era expandir a fé cristã. Então, inicialmente, os portugueses queriam, com os índios, apenas catequizá-los e não escravizá-los, utilizando aí como mão de obra. E aí, houve-se essa opção por buscar negros na África para escravizar aqui no Brasil. Eu não falei para vocês como é que esses negros, deixa eu dar uma voltadinha aqui no slide, esses negros eles eram trazidos da África, eram tribos que haviam perdido algum conflito ou que tinham sido capturados porque tinham dívida com uma outra tribo e não conseguiam sanar essas dívidas, não conseguiam pagar. Esses negros já capturados e já colocados ali
no entreporto, ele era lá, desculpa, na feitoria, ele era trocado por tabaco, que nada mais é do que fumo, também por arma de fogo e também por aguardente. Então os negros eram trocados por essas mercadorias, tabaco, aguardente e arma de fogo. Os portugueses davam essas mercadorias para os outros africanos e eles entregavam para eles lá os negros capturados, que eles haviam capturados anteriormente. Eles juntavam esses negros durante alguns meses, chegava até a 6 meses, dentro desse local, para esperar a embarcação portuguesa chegar e então levar esses negros. Sobre a travessia, porque eles tinham que atravessar, vamos voltar no mapa de novo, eles tinham que atravessar o Oceano Atlântico, tá vendo aí, ó? Da África até a América tinha que atravessar o Oceano Atlântico. E eles vinham em embarcações que mais tarde foram chamadas de navios negreiros. Hoje a gente usa esse nome para denominar essas embarcações que traziam aí negros para serem escravizados na América, navios negreiros. Dentro desse navio negreiro, ele era colocado sempre enfileirado, um na frente do outro, e eram muitos negros, muitas pessoas juntas, não vamos nem falar negros, né? Eram muitas pessoas juntas ali. Esse local, essa embarcação, ela não tinha onde eles fizessem as suas necessidades físicas, não tinha onde eles fizessem fezes, onde eles pudessem urinar. Então eles faziam as fezes ali mesmo onde eles estavam, urinavam ali mesmo. A alimentação nessas embarcações era muito escassa. Geralmente dava-se alimentos, alguns livros trazem aí a informação de que o alimento era servido de 3 em 3 dias, água de 2 em 2 dias. E só os negros que estavam mais à frente, perto aí do início da embarcação, é que recebiam essa alimentação. Quando o alimento chegava no final da embarcação, quem já estava no final não se alimentava. E aí muitas vezes as pessoas tinham que comer sua própria fezes, tá? Para sobreviver. Quem não sobrevivia era jogado ao alto mar, no caso no Oceano Atlântico. Então, para vocês terem ideia do que foi essa travessia, do quão sofrido, do quão doloroso foi para essas pessoas, que a gente fica falando negro são pessoas. Negro é uma pessoa. Então, são pessoas que foram escravizadas, simplesmente por terem uma cor de pele diferente do europeu, uma cultura diferente do europeu. E o europeu queria apenas se mostrar superior. Quando esses negros aqui chegavam, eles tinham toda a sua cultura praticamente arrancada à força. Eles eram colocados em mercados de escravos. Aí vocês estão percebendo uma ilustração, onde estão escolhendo os cativos. E aí, na hora de escolher, o comprador sempre optava por comprar aquele negro com um porte físico melhor, que aparentasse ter mais saúde. E aí, sobre esse aparentar saúde, era passado banha de porco na pele da pessoa negra no caso, para que a pele ficasse mais lustrosa, mais brilhante e chamasse mais atenção. E aí ele era mais facilmente revendido. Aí vocês estão vendo os compradores escolhendo seus escravos. Eles também olhavam pela dentição, para ver se a dentição estava boa. Quanto mais boa fosse a pele, mais lustrosa, os dentes fossem mais fortes e também eles tivessem as canelas mais finas, esses seriam aí os mais aptos ao trabalho braçal, porque eles eram tidos como mais fortes. E como eles iam ser colocados para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar, então eles tinham que ser bem fortes. Então, nessa chegada, era arrancado principalmente a questão cultural do negro, tá? Eles perdiam o seu nome, eles perdiam a sua religião. Quando chegavam aqui, eles recebiam um outro nome, aquele nome que ele tinha lá na África. Muitas vezes não era aceitável no mundo europeu ou no mundo colonizado por europeus, então eles perdiam também o seu nome, sua identidade cultural, sua identidade religiosa. E aqui vocês estão vendo algumas imagens sobre o cotidiano do negro. O cotidiano dele era basicamente trabalhar e trabalhar.
Mal amanhecia o dia, ele ia para a lavoura trabalhar. Os negros que trabalhavam dentro das casas dos senhores já começavam a servir os seus senhores, antes mesmo do dia amanhecer. E esse trabalho ia até o anoitecer. Caso eles não concordassem com alguma atividade a ser desenvolvida, ou que fizesse ela um pouco mais, de maneira mais lenta, eles eram castigados fisicamente. Eles eram chicoteados. E aí eles eram colocados, amarrados. Essa madeira era chamada de pelourinho. O local onde a madeira era colocada era chamada de pelourinho. Era no centro da fazenda. E aí eles chamavam de pelourinho. Se você tiver a oportunidade de ir na Bahia, em Salvador, eu não tive essa oportunidade ainda, tá, gente? Mas se você tiver essa oportunidade, lá tem no bairro chamado Pelourinho, lá ainda tem resquícios aí da história afro-brasileira, em que tem locais preservados e que tem historiadores e mesmo guias turísticos que contam aí para vocês relatos de negros que ali foram chicoteados até a morte. Esse ato de chicotear era simplesmente porque a pessoa ou tinha desenvolvido vagarosamente a sua atividade do dia, ou porque se recusou a, de repente, fazer aquela atividade diária, tá? Não tinha nenhum motivo cabível, não. Era só porque ela estava fazendo devagar ou não queria fazer aquela atividade. A aula tem que ser um pouco mais rápida, né? Porque aula... Essas teleaulas não são como as nossas aulas presenciais. As nossas aulas presenciais a gente tem uma troca aí, vocês me questionam e aí a aula vai desenrolando de uma maneira mais lenta, mas até prazerosa. Mas essa aqui também está sendo prazerosa. Eu trouxe aqui para vocês um fragmento do poema Navio Negreiro de Castro Alves, tá? É um poema que, ao meu ver, é bem impactante, que traz bem a realidade do que era essas pessoas serem arrancadas da África e trazidas aqui para o Brasil para serem escravizadas. O navio negreiro. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas, com a esponja de más vagas, do teu manto este borrão, astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. É isso, gente. A aula de hoje foi sobre escravidão no Brasil, tá? Lembrando que fiquem em casa, se protejam e boa aula. Qualquer dúvida, manda um alô no WhatsApp, chama no privado. Beijos e até a próxima.